Esta é a história de uma menina, uma sobrevivente, uma luz que atravessou a escuridão da guerra. Uma história real, uma história de esperança. Viena, uma cidade que parecia sempre cantar. As ruas cheias de movimento, as padarias exalando o aroma quente do pão fresco, as árvores balançando ao vento. Eva crescia nesse cenário vibrante, entre brincadeiras no parque e tardes tranquilas ao lado da família. Sua infância era um mosaico de cores, sons e sonhos. Mas aos poucos, essas cores começaram a perder brilho. Os sorrisos à sua volta ficaram mais curtos. As conversas entre os adultos passaram a ser feitas em sussurros. Ela não compreendia tudo, mas compreendia o suficiente. Havia algo diferente no ar, algo que mudava a cidade de maneira silenciosa e constante. Capítulo 1. Sombras no horizonte. As mudanças chegaram de forma quase imperceptível. Lojas que antes estavam cheias fecharam repentinamente. Placas novas surgiram, com regras novas. Os olhares antes amistosos agora carregavam desconfiança. O ambiente que Eva conhecia tão bem parecia se transformar lentamente em algo desconhecido e ameaçador. O pai retornava para casa com a expressão cada vez mais preocupada. A mãe tentava manter a normalidade, mas seu sorriso tremia. A família inteira sentia que algo se aproximava, algo que não poderiam evitar. Nas noites, enquanto tentava dormir, Eva ouvia fragmentos de palavras sérias, palavras que falavam de perigo, de partidas inevitáveis, de escolhas que não eram escolhas. O mundo ao seu redor estava mudando, e aquela mudança era irreversível. Capítulo 2. A fuga. E então chegou o momento de partir. Viena ficou para trás, junto com os amigos, a casa, os lugares familiares. A família carregava apenas algumas malas, objetos simples, memórias profundas. A fuga aconteceu por trens, por estradas, por caminhos improvisados. Dias e noites inteiras viajando, sempre atentos, sempre temerosos, sempre buscando um lugar seguro. Mas a guerra se espalhava rapidamente, alcançando cidades e fronteiras. A cada parada, a sensação de segurança diminuía. Eva aprendeu ainda criança que o mundo podia mudar do dia para a noite e que muitas vezes continuar andando era a única opção possível. Capítulo 3. O mundo em constante movimento. A família viveu em diferentes países durante meses que pareciam anos. Dormiram em quartos pequenos, apartamentos improvisados, casas emprestadas. Cidades inteiras se tornaram apenas pontos de passagem. Eva conheceu outras crianças vivendo o mesmo destino, amizades rápidas, despedidas inevitáveis. Cada dia trazia rostos novos e retirava outros. A guerra transformava a infância numa coleção constante de perdas silenciosas. E mesmo assim, a família se mantinha unida. O pai fazia o possível para preservar a esperança. A mãe envolvia os filhos em abraços que diziam mais do que palavras. O irmão tentava arrancar sorrisos mesmo nos dias mais difíceis. Naquela instabilidade, o amor era a única coisa sólida. Capítulo 4. O dia que mudou tudo. Até que numa tarde aparentemente tranquila, a vida mudou de forma abrupta. Batidas fortes ecoaram pela porta, passos pesados, movimentos rápidos. O tempo pareceu acelerar e congelar ao mesmo tempo. Ordens foram dadas, objetos foram deixados para trás. A família precisou seguir por caminhos que não escolheram. A sensação de segurança desapareceu por completo naquele dia. A noite caiu com um peso diferente, mais escura, mais silenciosa, mais fria. A partir dali, nada voltaria a ser como antes. Capítulo 5. O silêncio como armadura. Os meses, ou talvez anos seguintes, foram marcados por silêncio. Um silêncio que protegia e ao mesmo tempo aprisionava.
Eva aprendeu a se mover com cuidado, a não chamar a atenção, a esconder o medo dentro de si. Ela cresceu rápido demais. Cresceu não por vontade, mas por necessidade. Mesmo assim, dentro daquela escuridão, encontrou algo valioso: conexão. Outras meninas dividiam com ela pequenas lembranças, pequenos pedaços de comida, pequenos instantes de humanidade. Cada gesto era como uma chama, e juntas, aquelas pequenas chamas mantinham viva a esperança. Capítulo 6. O silêncio como armadura. Os meses, ou talvez anos, foram marcados por silêncio. Um silêncio que protegia e, ao mesmo tempo, aprisionava. Eva aprendeu a se mover com cuidado, a não chamar a atenção, a esconder o medo dentro de si. Ela cresceu rápido demais. Cresceu não por vontade, mas por necessidade. Mesmo assim, dentro daquela escuridão, encontrou algo valioso: conexão. Outras meninas dividiam com ela pequenas lembranças, pequenos pedaços de comida, pequenos instantes de humanidade. Cada gesto era como uma chama, e juntas, aquelas pequenas chamas mantinham viva a esperança. Capítulo 7. Rumores de liberdade. Com o tempo, sons diferentes começaram a surgir, movimentações inomuns, passos apressados, sussurros que falavam de mudanças. Rumores diziam que a guerra estava chegando ao fim, mas ninguém ousava acreditar completamente. Até que numa manhã fria, portas se abriram e uma luz suave invadiu o espaço escuro. Ao levantar os olhos, Eva viu o céu. Um céu claro, clínio, vasto. Liberdade. Capítulo 8. A libertação. Foi um momento de alegria, mas também de revelações difíceis. Muitos não estavam mais lá. Amigos se foram. Vidas foram transformadas para sempre. Eva reencontrou parte da sua família, mas não todos. A guerra havia deixado marcas profundas. Os meses seguintes foram de recuperação. Reaprender a caminhar sem medo. Reaprender a comer com calma. Reaprender a dormir sem sobressaltos. A mente, porém, demorou mais que o corpo. Sonhos ruins, lembranças repentinas, noites silenciosas. Mas Eva estava viva, e isso significava que ainda havia história para viver. Capítulo 9. Renascer. Com ajuda, tempo e dedicação, Eva voltou a estudar. No início, tudo parecia difícil. As outras crianças não faziam ideia do que ela tinha vivido, e Eva não sabia como explicar. Mas devagar, passo a passo, ela encontrou seu lugar no mundo. Fez amigos, reconstruiu sua confiança, percebeu que não precisava apagar o que viveu, mas aprender a conviver com isso. A adolescência chegou, depois a vida adulta. Novos sonhos, novos caminhos. Eva começou a escrever, primeiro para si mesma, depois para outras pessoas. A escrita se tornou uma ponte entre seu passado e seu futuro. Capítulo 10. A missão de uma sobrevivente. Anos depois, Eva percebeu que havia algo que precisava fazer. Ela olhou ao redor e viu um mundo que começava a esquecer. Jovens que nunca ouviram certas histórias. Pessoas que achavam que tudo aquilo era distante demais. Então ela tomou uma decisão: contar sua história. Não como um pedido de pena, não como uma ferida aberta, mas como um alerta, um ensinamento. Eva viajou para escolas, universidades, eventos. Falou para milhares de pessoas, escreveu livros, deu entrevistas, transformou dor em sabedoria. Ela havia sobrevivido e agora usava sua voz para proteger outros. Capítulo 11. O legado de Eva. Ela continua firme na missão de ensinar o mundo a praticar empatia. Sua mensagem é simples, mas poderosa. O passado não pode ser mudado,
mas o futuro pode e deve ser construído com consciência. Eva não se define pela dor que viveu, mas pela vida que escolheu construir depois dela. E sua história mostra que, mesmo quando tudo parece perdido, ainda existe algo dentro de nós que pode sobreviver. A esperança é uma das forças mais resistentes do mundo, e a luz, por menor que seja, é capaz de atravessar qualquer escuridão. Epílogo: a luz que nunca se apaga. Eva cresceu, envelheceu e tornou-se mais do que uma sobrevivente. Tornou-se uma guardiã da memória, uma guardiã da humanidade, uma guardiã da esperança. Ela prova ao mundo que os seres humanos são capazes de se recuperar, de recomeçar, de renascer, mesmo depois dos períodos mais sombrios. A guerra tentou apagá-la, mas não conseguiu, porque a luz que vive dentro de alguém como Eva é uma luz que nunca se apaga.